Fala pessoal, a gente vai continuar aqui na matéria de termologia, onde agora a gente vai passar de temperatura para a ideia de calorimetria. Então só começando aí as definições. A gente fala bastante sobre calor, sobre frio, só que a gente usa um conceito do cotidiano. O que a gente vai fazer agora é colocar a definição correta e associar os cálculos com isso. Então para a gente, em física, calor vai ser uma energia térmica que está em movimento. E aí ela sempre tem uma direção correta a seguir. Ela sempre vai do corpo que tem maior temperatura para o de menor temperatura. Tá? Então calor simplesmente é a energia que está se movimentando. Então você vai estar recebendo calor, você vai estar perdendo calor. Você não vai estar sentindo calor nem sentindo frio. Tá? A energia está entrando e a energia está saindo. Com relação a isso, a gente vai falar sempre a existência de dois tipos de calor. Ou vai ser o calor sensível, ou vai ser o calor latente. Diferença entre os dois. Calor sensível é um calor onde você, ao fornecer calor para o corpo ou tirar o calor do corpo, a temperatura dele muda, tá? Mas o estado físico do corpo não muda. Então ele continua sempre no mesmo estado. Lembrando que nós temos três aí, né? Sólido, líquido e gasoso. Já o calor latente é o contrário. Você fornece calor para o corpo, retira calor do corpo, o estado físico vai ser transformado, tá? Mas a temperatura continua sendo a mesma. Então aqui só para exemplificar, coloquei duas situações. Pessoas aqui tomando banho numa fonte termal, onde elas estão tentando se aquecer. Então elas estão recebendo o calor aí da água quente. E aqui na segunda situação a gente tem um pedacinho de manteiga, aqui, um bloquinho de manteiga, sendo aquecido numa frigideira. Ele está derretendo. Então aqui você tem a parte sólida da manteiga e aqui uma parte mais líquida, uma parte que está borbulhando um pouquinho, mas ela está mudando de fase. Tá? Com relação aos cálculos, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer os cálculos a partir do calor sensível. Tá? Bastante maneiras diferentes aí de fazer, mas envolvendo problemas com essas duas formulinhas. Ou eu vou calcular dessa maneira aqui, Q igual a mc delta T, para casos de substâncias, ou dessa maneira aqui da direita, Q igual a Czão delta T, no caso de corpos, onde eu não tenho totalmente a informação do que ele é composto. Então aqui eu coloquei uma legenda principal das coisas iniciais. Então o Qzão é o calor, então essa energia que entra ou que sai do corpo. O M é a massa da substância. O ΔT é a variação de temperatura. Lembrando que sempre em física, quando aparece um delta, é uma subtração entre dois valores. No caso aqui, temperatura inicial subtraída da temperatura inicial. Já o que apareceu aqui, ó, na fórmula da esquerda, na fórmula da direita, o Czinho e o Czão, elas são grandezas que dependem aí ou da substância ou do corpo. No caso do Czinho, é chamada calor específico da substância, e ela fala para você como que o corpo responde quando você fornece calor para ele. Então tem corpos que aquecem mais rápido, corpos que aquecem mais lentamente, que é mais fácil de esquentar ou mais difícil de esquentar. E aí a gente consegue separar eles em forma de isolante térmico ou de condutor térmico. Tá? Então aqui só para lembrar, para associar, esse Czinho aqui, quanto menor for o valor dele, melhor o corpo, ou melhor, a substância vai conduzir o calor. Tá? Quanto maior for esse valor, mais difícil vai ser de esquentar essa substância, de aumentar a temperatura ao fornecer calor. O Czão é a mesma ideia. Tá? Quanto maior o Czão, mais difícil de esquentar. Quanto menor o Czão, mais fácil de esquentar. Só que a diferença é que o Czinho é por substância, então eu preciso conhecer a massa que o corpo tem. Já no Czão, eu não preciso saber disso, eu estou pensando no corpo como sendo inteiro. E também não preciso me preocupar se ele é feito de uma certa substância ou não. Só preciso saber como que reage o calor em relação aí ao tanto de energia que eu estou funcionando, que eu estou fornecendo para ele. Tá? Para ver como é que isso aqui funciona, separei alguns exemplos aqui em forma de exercícios. Então o primeiro, para elevar a temperatura de um litro de água de 20 graus Celsius para 120 graus Celsius, a quantidade de calor necessária e suficiente em calorias vale quanto? Então aqui duas informações a mais. Quanto que é a densidade da água, já que eu preciso saber
a massa da água e aqui o calor específico, que é o Czinho da água. Então eu vou usar a equação do Q igual a mc ΔT, onde eu quero calcular quanto vale o calor, que é o meu Q. Substituindo os valores, ó, eu tenho o M valendo 1000, que é 1 kg transformado em gramas. O Czinho é esse 1, e a variação de temperatura, o ΔT, eu coloquei aqui em forma explícita, que é o 120 temperatura final menos o 20 de temperatura inicial. Organizando o que eu posso fazer, subtração primeiro, então vai ficar 1000 vezes o 100. Multiplicando e pondo em notação científica, me dá aí 1 vezes 10 a quinta calorias, e a alternativa correta é a alternativa A. Então aqui eu não precisei fazer nenhuma transformação de unidades, tá? Só jogar os dados da maneira que eles vieram. Tá? Uma segunda possibilidade, já para envolver o cálculo de capacidade térmica. Coloquei um exemplo aqui. Uma lâmina bimetálica interrompe um circuito ao ter sua temperatura variada em 30 graus Celsius, com recebimento de 4,5 calorias. Qual a capacidade térmica dessa lâmina bimetálica? Então agora aqui, estou te dando já a variação, não é uma situação de tem inicial e final, esse 30 já é o ΔT, e esse 4,5 calorias já é o valor do calor. E aí, como eu estou transformando, querendo calcular a energia a partir da capacidade térmica, é essa equação que eu uso. Então, Q é o calor que eu quero, ou que eu tenho, Czão é a capacidade térmica, ΔT vai ser a temperatura. Substituindo, 4,5 igual a Czão vezes 30, isolando, o meu Czão é o 4,5 dividido por 30, e resolvendo, me dá 0,15, e aí a unidade, calorias por grau Celsius. Tá? Só que não é só assim que aparecem os exercícios. Pode aparecer em forma de mistura ou de colocar corpos em contato para transportar calor de um para o outro. Já que a ideia de calor é a transferência, a movimentação, indo do corpo que tem maior temperatura para menor temperatura. Então aqui tem um modelo basicão de como isso funciona. Esse engradado aqui, ó, esse contorno em azul que eu coloquei, é um isolante térmico. Tá? Ele pode ser aí comparado a uma caixa de isopor. E lá dentro desse corpo eu coloquei uma substância fria, então uma temperatura baixa aqui, você pode pensar em água. E aqui esse corpo em vermelho, coloquei uma substância quente. Você pode pensar num metal que você esquentou. Tá? Quando os dois entram em contato, tá? Você pode até pensar naquela situação de que ao colocar uma coisa quente na água fria, vai fazer um borbulhamento, vai fazer um barulhinho. É realmente isso que acontece, mas a gente não está pensando nessa parte ainda. Pensa somente no que você colocou, passou esse barulho, e aí você esperou um tempinho. O corpo que é quente, ele começa a ficar frio. E esse corpo que era frio, ele começa a ficar quente. O que está acontecendo agora aqui é uma transferência de calor. Então vai sair calor do corpo quente e vai em sentido ao corpo frio. Quando que essa transferência acaba? Quando os dois estiverem na mesma temperatura. E isso aí é chamado equilíbrio térmico. Então, que ideia que a gente tira aqui? Qual a conclusão? Esses dois corpos estão num sistema que a gente chama isolado. O calor que sai de um, obrigatoriamente entra no outro. Então, a gente vai falar que vai ter corpos que cedem calor, no caso de se eu misturar vários corpos quentes, e corpos que vão receber calor, se tiver vários corpos em temperaturas mais baixas. Só que como é o mesmo calor que sai de um e entra no outro, e eu estou num recipiente que ele é controlado e não deixa escapar calor, a gente vai falar isso aqui, ó. A soma de todos os calores que são cedidos pelos corpos de maior temperatura, somado com o total de calor recebido pelos corpos de menor temperatura, sempre vai ser zero. Então, se eu junto calores, corpos de temperatura diferente, deixo um sistema isolado, que não vai perder calor para nenhum lugar. O que vai acontecer? Um corpo quente perde temperatura, porque está perdendo calor, e o corpo mais frio, de menor temperatura, ele vai receber esse calor e vai aumentar a sua temperatura. O processo acaba quando os dois estiverem na mesma temperatura, e isso aí é chamado de equilíbrio térmico. Tá? Vendo esse negócio aí em exercícios, ó. Tenho aqui um para mostrar como é que funciona. Então, dois materiais, A e B, são colocados no interior de um calorímetro ideal, com as seguintes características. Ele fala uma tabela para você, ó, corpo A, corpo B,
Aqui a grandeza Czinho dos dois, temperatura inicial dos dois e a massa dos dois. As unidades estão todas certinhas aqui, não preciso fazer nenhuma transformação. Tá? O que a questão pergunta? Ele fala isso. Uma vez isolados do meio exterior, tá? Que é o esquema aqui do calorímetro ideal, um corpo que protege o sistema de calor externo, não deixando entrar nem sair. E não havendo mudança de estado físico, então não tem nenhuma ideia aqui de calor latente ainda, tais materiais atingirão o equilíbrio térmico na seguinte temperatura. Ele quer saber qual que é a temperatura que os dois vão ficar iguais no final do processo. Tá? Aqui eu sempre gosto de fazer em problemas desse tipo, tá? No início, quando é a primeira vez que está fazendo, eu gosto de organizar esses dados em forma de tabela. Ele já te deu uma tabela, mas ela está incompleta. Então aqui eu completo assim, ó. Cada coluna são dados referentes aos corpos que eu tenho. Então, uma coluna para o corpo A, uma coluna para o corpo B. E aqui, para cada linha, são os dados. Então, o M da massa do corpo, Czinho do calor específico do corpo, esse TO, temperatura inicial, esse T, a temperatura final, e o ΔT, a variação de temperatura. Lembrando que a gente precisa na fórmula é do M, do C e do ΔT. Esses dois termos aqui, ó, T e T0, são coisas para completar nossa tabela. Então aqui a gente tem, ó, temperatura final, temperatura de equilíbrio é o que eu quero descobrir. Então põe o X para os dois, ó. Os dois corpos têm que ter a mesma temperatura no final. E quando eu faço o ΔT, ele é T final menos T inicial do corpo que estou estudando. Então no corpo A, T final é X, T inicial é 80. No corpo B, a mesma coisa. É final que é o X, inicial que é menos 10. Aqui só toma cuidado com esse sinal. Quando eu faço X menos o menos 10, aqui por regra de sinais, esse menos da subtração vira um mais porque o número é negativo. Tá? Então esses dois valores aparecem aí no meu ΔT. A ideia de transportar o calor de um corpo quente para o corpo frio. Então vamos lá. Calor cedido mais calor recebido igual a zero. Quando eu abro as fórmulas, as minhas duas equações, os meus dois corpos, as duas equações têm Czinho. Então eu vou ficar aqui, ó, MC ΔT para o corpo A mais MC ΔT do corpo B igual a zero. O que algumas pessoas fazem aqui e acaba levando a erro é falar que já que o calor que sai de um entra no outro, acaba trocando esse sinal de mais aqui por um sinal de igual e não aparece esse zero. Fazer isso está certo até certo ponto, porque o que acontece é que um perde calor e o outro recebe. Então, um perdendo calor, ele fica negativo. Um recebendo calor, ele fica positivo. Se eu somo esses dois, tem que dar zero. Mas quando eu falo que os dois são iguais, eles são iguais em módulo. E aí, trabalhar com módulo é uma equação mais chatinha. Então, optem sempre para trabalhar com a soma dos calores igual a zero no final. Agora, você vai seguir os dados da tabela. Ó. Coluna inteira, pegando MC, depois pula para a última linha. ΔT, X menos 80. Então, primeiro corpo, ó, primeira coluna. Segundo corpo, segunda coluna. Então, ficou montado assim, ó. 10 vezes 0,2 vezes o X menos 80. Somado 20 vezes 0,4 com X mais 10, e não esqueça, igual a zero. Faz distributiva aí quando dá. Então, vai ficar 2x menos 160 mais 8x mais 80. Isola o x. Então, você vai ter aí, ó, 10x menos 80 valendo zero. E no final, sua temperatura de equilíbrio vai ser de 8 graus Celsius. Então, o corpo que estava em 80 abaixa a temperatura até 8, enquanto que o corpo que estava em menos 10, ele aumenta a sua temperatura até 8. Aí acaba o sistema ficando em equilíbrio. Tá? Próximo exemplo. Numa garrafa térmica que está a 24 graus Celsius, colocam-se 500 gramas de água, aí eu já coloco para você em parênteses quanto que vale o Czinho, que é 1, a 90 graus Celsius. E após algum tempo, nota-se que a temperatura se estabiliza em 84 graus Celsius. Esse 84 já é a temperatura final, já é a temperatura de equilíbrio. Tá? Então eu estou perguntando uma outra coisa diferente da questão anterior. Pode afirmar que a capacidade térmica desta garrafa é, em calorias por grau Celsius, igual a quanto? Então agora, quem está calculando o Czão, organizando de novo, ó, em forma de tabela. Eu tenho agora uma coluna para água, uma coluna para garrafa. Os dados,
M, Czinho, T0, T, ΔT. Aqui só vou colocar uma passagem a mais da forma para entender o que eu fiz nessa tabela. Como eu estou trabalhando com capacidade térmica, então eu tenho a segunda fórmula aqui, que eu não tinha usado ainda, para mostrar como é que funciona. Então esse Czão que tem aqui, ó, se você comparar com a fórmula anterior, ele está no mesmo lugar, ó, do M vezes C. Então esse produto, essa multiplicação M vezes C, o resultado dele é equivalente ao Czão. Quando eu venho para a minha tabela, ó, o que eu faço? Eu faço questão de deixar a tabela nessa montagem assim, ó, o M primeiro e o C depois, porque esses dois juntos, quando eu sei quanto vale, eles ficam separados na minha tabela. Mas quando eu tenho um problema de capacidade térmica, esses dois caras, eles viram apenas um. Então esse Czão que tem aqui, ó, ele está substituindo na fórmula anterior tanto o Czinho, que é o calor específico, quanto a massa do corpo. Ele já é o resultado da multiplicação dos dois. E é o que aparece aqui. E agora, você já viu como é que funciona o Czão na substituição da tabela? Só pegar os dados e jogar lá. Então você tem ΔT, final menos inicial. Como eu sei os dois valores, ó, um fica negativo, que está perdendo calor, o outro fica positivo, que está recebendo calor. Então na hora de jogar na fórmula, 500 vezes 1 vezes 1 menos 6, mais o Czão vezes 60 igualando a zero. Resolvendo, dá menos 3.000 mais C vezes 60 igual a zero ainda. Aí, isolando o Czão, o menos 3.000 fica positivo e o 60 passa dividindo. No finalzinho dá 50 e aí a alternativa C, a alternativa correta. Tá? Espero que tenham entendido. Agora você tem umas atividades para resolverem. E se for pintando dúvida, você vai me chamando aí para selecionar essas dúvidas aí.